Bem-vindos a mais uma aula do curso Contexto do Novo Testamento pelo Instituto Bíblico IBPEA, Instituto Bíblico de Pesquisa e Ensino de Antonina. Pela misericórdia de Deus, vamos dar prosseguimentos à aula sobre paradigmas e paradigmas de relacionamentos. Na aula passada, exploramos então o significado de paradigmas e como que eles influenciam a leitura da Bíblia, ou seja, como influenciam a nossa leitura da Bíblia. E agora vamos explorar esses três paradigmas. Como foi explicado, um paradigma é um tipo de visão do mundo, é uma cosmovisão, um sistema, um modelo, um padrão. Isso foi bem explicado na aula passada. Quando nós estabelecemos um paradigma como modelo, nós passamos a entender tudo a partir daquele ponto de vista, ou seja, tudo faz muito sentido, ou então nada faz nenhum sentido através desse paradigma que adotamos. Existem três paradigmas de relacionamentos que determinam o modo como se lê a Bíblia. Nós vamos investigar esses três paradigmas de relacionamento. Eles dizem respeito à relação entre judeus e cristãos, sinagoga e igreja, Israel e as nações. Perceba bem, três posições: judeus e cristãos, sinagoga e igreja, Israel e as nações. Esses paradigmas afetam a teologia da identidade de alguém no nível mais profundo e irá moldar a interpretação das mensagens da Bíblia de acordo com o que essa pessoa se posiciona. Então vamos lá. Primeiro, paradigma da melhor fé ou crença. O segundo, paradigma da mãe-filha. Terceiro, paradigma dos irmãos. Qual desses três você se posiciona? Qual é a tua cosmovisão bíblica? Vamos então para o primeiro exemplo. Paradigma da melhor fé ou melhor crença. O paradigma da melhor fé ou crença será sempre associado às seguintes perguntas. E lembre-se, paradigma é o modo como você se posiciona para entender a Bíblia. E nesse exemplo de paradigma da melhor fé e crença, surgem as perguntas. Qual dessas crenças é a melhor? Ou qual é a melhor fé? Vem o questionamento. O meu jeito de crer é melhor ou o jeito dele crer é melhor? Muito bem, para explicar essa posição, vamos usar a metáfora das duas estátuas de mulheres. Para isso, o melhor exemplo são duas estátuas de mulheres que representam o judaísmo e o cristianismo, representam a sinagoga e a igreja. Essas estátuas estão na Catedral de Estrasburgo, na França. A estátua que representa a igreja mostra confiança, liberdade, autoridade. Ela foi modelada mostrando esses atributos. Ao contrário da estátua que representa a sinagoga, que mostra miséria, submissão e a vergonha da lei. Essas estátuas das duas mulheres que representam o judaísmo e o cristianismo, ou a sinagoga e a igreja, claramente retratam a igreja mostrando confiança, liberdade, autoridade, ao contrário das que representa a sinagoga, que está toda envergonhada. A igreja, nesse caso, está triunfante e a sinagoga derrotada. O cajado da igreja é proeminente, se destaca, enquanto que a sinagoga, o da sinagoga, está quebrado, nem ao menos é quase visível. A igreja é retratada e modelada como uma rainha coroada. Percebam a coroa na cabeça da estátua. Ao contrário da sinagoga, que é retratada como uma mulher comum. O que se destaca, a preeminência, é a Eucaristia. Percebam a taça bem apresentada no colo ou na mão da estátua que representa a igreja. Inclusive, essa preeminência é sobre as leis de Moisés. Percebam as tábuas escondidas na estátua que representa a sinagoga.
E perceba que a graça, né, representada na Eucaristia, está na frente, ela está segurando com orgulho, enquanto que a lei está ali, colocada para trás, para baixo e escondida atrás da estátua. A igreja, que está representada ali, tem habilidade espiritual para ver, percebam bem, um olhar altivo em relação à sinagoga que está ali, com uma cegueira espiritual, porque ela está vendada, inclusive, ela está olhando para baixo. Olhando para essas duas estátuas, a conclusão que vem logo é simples. A igreja é bem melhor do que a sinagoga. Qualquer um que olha para a posição e para o modelo dessas estátuas diz, não, a estátua da igreja, ou seja, a igreja está numa situação bem melhor. Este é o modelo medieval que foi representado sempre nessa época medieval, a igreja e a sinagoga. Esse paradigma tem um problema muito grande. Esse paradigma foi desenvolvido no início do período patrístico, ou seja, por volta de 320, 340, e manteve essa visão, manteve como visão principal da sociedade como um todo, durante todo o período conhecido como Idade Média. A Idade Média inteirinha foi vista dessa maneira. A igreja é melhor do que a sinagoga. A Idade Média começa no século IV, por assim dizer, e vai até o século XVI. Né? Nós temos aí 1000 anos de Idade Média. Ou seja, por todo esse longo período, né, mais de um milênio, a visão que se teve a respeito da igreja é de um olhar altivo, ficando sempre subentendido que a igreja é a melhor fé do que a fé da sinagoga, que é o lugar dos judeus. O problema central dessa perspectiva é o que chamamos de supersessionista, ou seja, substituição. Ou seja, a vez e a hora do judaísmo acabou, passou, terminou, na visão desse paradigma, é claro. Né? Durante 1000 anos foi esse paradigma que dominou o pensamento. E, infelizmente, esse paradigma ainda é de alguém. Agora, qualquer relação com Deus, ou seja, agora a partir desse paradigma, né, qualquer relação com Deus precisa passar especialmente ou estritamente pelo cristianismo. A sinagoga, o judaísmo acabou. Quem tem preeminência, quem tem destaque, quem tem vez agora é o cristianismo. Essa ideia foi construída sobre a igreja primitiva em oposição às sinagogas, deixando o pensamento de que a igreja primitiva venceu e está acima da sinagoga, mantendo com isso a negação da herança espiritual de Israel e a sua posição como povo escolhido de Deus. Esse paradigma afirma que esse papel agora é da igreja primitiva. E a igreja primitiva é um novo povo escolhido de Deus. Isso está na tensão considerável do trecho de Romanos 9:11. Você vai identificar certinho essa tensão ali. Nós costumamos ler esses textos e encontrar essas tensões, mas são paradigmas que precisam ser reconsiderados. Temos que ler novamente, temos que ver por um novo olhar o que está expresso ali, para que não vemos com esse olhar. Esse olhar não é o olhar certo de entender esses textos. Nesse paradigma, né, da melhor fé, foi determinado durante 1000 anos na Idade Média. Mas também nós temos o segundo paradigma, que é o paradigma da mãe-filha. O segundo paradigma que vamos analisar é o paradigma da mãe e filha. Essa ideia, o primeiro fato é que a filha precisa da mãe para nascer. Isso é óbvio. Não existe como uma filha nascer sem uma mãe. Não existe como. Então, isso é óbvio. A igreja cristã nasceu no Pentecostes. E o Pentecostes é uma festa cultural judaica. Então, logo, o Pentecostes é judeu. Mas, como essa relação mãe e filha se torna um paradigma? E o que ela nos faz refletir? Ela nos faz refletir a seguinte posição. É que a igreja nasceu no Pentecostes. Todo crente fala isso com orgulho. A igreja nasceu no Pentecostes. Essa festa judaica estabelecida no Antigo Testamento, né? E o Antigo Testamento é judeu. Mas, e o Novo Testamento? Se o Antigo Testamento é judeu,
o Novo Testamento, o que ele é? O Novo Testamento é cristão. É como se o Novo Testamento, no papel de filha, se tornasse independente da mãe logo no nascimento. Nasceu e já não precisa mais da mãe. É como se ao nascer o Novo Testamento declarasse, tudo bem, o Antigo Testamento, a minha mãe é judeu, mas eu, o Novo Testamento, sou completamente independente, eu não sou nada judeu. É claro que não é assim que funciona, mas o paradigma da mãe e filha interpreta assim. A palavra Antigo Testamento já traz em si uma conotação de obsoleto, ultrapassado. Chamar alguma coisa de antigo em relação a outra coisa que nós chamamos de novo, já carrega esse estigma de que pode ser substituível, pode ser substituído. O antigo é sempre trocado pelo novo. O antigo era ruim, era obsoleto, o novo agora é melhor. Então, o Antigo Testamento precedeu o Novo Testamento e o Novo Testamento e o judaísmo precederam o cristianismo. Desta forma, entende-se, no paradigma de mãe e filha, que o cristianismo é melhor do que o judaísmo. Visto que Jesus e os primeiros cristãos eram judeus, pode-se dizer, então, que o cristianismo descende do judaísmo. Muitos se posicionam assim, nesse segundo paradigma. O cristianismo descendeu do judaísmo. Esse paradigma tornou-se muito mais comum na época da Reforma. E esta época da Reforma coincide justamente com o fim da Idade Média. Percebo que, com o fim da Idade Média, muitos pensamentos mudaram, muitos paradigmas, muitos direcionamentos. E com a igreja e a visão do livro sagrado não foi diferente. E essa época da Reforma coincide justamente com o fim da Idade Média, como eu disse. Com a Reforma, as ideias do paradigma da melhor fé, a fé é melhor do que a igreja é melhor do que a sinagoga, também vão se acabando. Embora essas ideias persistiram, porque fincaram raízes históricas do judaísmo dentro da igreja. E a perspectiva ainda é baseada na substituição, né? Israel envelhece e morre. Ou seja, o velho Israel do Antigo Testamento morre e em seu lugar nasce um novo substituto jovem, a igreja. Esse paradigma mãe-filha assume que o cristianismo é o herdeiro da aliança, da nova aliança. A aliança que era com Israel, agora é com a igreja. Nesse paradigma da mãe e filha. E nesse aspecto, tudo aquilo que continua sendo o movimento judaico, ou seja, todos aqueles que se reúnem em uma sinagoga para adorar a Deus, sem passar pela pessoa de Jesus Cristo, não fazem mais parte da aliança com Deus. O paradigma estabelece que o único meio de se chegar a Deus é através do cristianismo e, consequentemente, pela igreja. Não há lugar para Israel como povo duradouro de Deus. Israel perdeu seu lugar e agora a igreja o substituiu. Como em uma mudança de geração existe a dicotomia entre as coisas cristãs e as coisas judaicas. Existe isso. Ou seja, há um olhar duplo entre essas maneiras de adorar a Deus. Para se ter uma melhor compreensão, vamos falar um pouco do termo dicotomia. E essa palavra é do idioma grego, dicotomia, dividida em dois. Dixá, em dois, separado. Tomé, um corte, uma incisão, né? Então, dividida ao meio, significa de duas partes. Então, dicotomia significa a oposição entre duas coisas. Exemplo, o amor e o ódio. A palavra é grega, como eu disse, né? E a divisão de um elemento em duas partes, em geral contrárias. Exemplo, a noite, o dia, o bem e o mal, o preto e o branco, o céu, o inferno, etc. Na teologia, dicotomia é a existência de dois elementos essenciais na constituição do ser humano. Então esse é o paradigma mãe e filha, que diz que o Novo Testamento veio do judaísmo como mãe, e agora o Novo Testamento como filha veio de lá, é totalmente independente. Esse é o paradigma mãe e filha. Nós vamos então analisar o paradigma dos irmãos. Nesse paradigma,
A interpretação, os segmentos, as ideias e as crenças que surgiram da mais antiga fé dos descendentes de Abraão e também de seu neto Jacó Israel são chamados de irmãos por origens e semelhança. Para você entender melhor, esse paradigma diz então que tudo veio das crenças antigas, da mais antiga fé de Israel, dos descendentes de Abraão. Encontramos 3 pontos fundamentais que ajudarão a entender esse paradigma. Primeiro, precisamos identificar que nesse paradigma o que não é. O Antigo Testamento não é igual ao judaísmo e o Novo Testamento não é igual ao cristianismo. Repetindo o primeiro ponto, vamos entender o que não é. O Antigo Testamento não é judaísmo. Nossa, diferença, né? E o Novo Testamento não é cristianismo. Esse é o primeiro ponto que tem que se entender bem. O segundo é, nessa suposta relação de mãe e filha entre o judaísmo e o cristianismo, não é uma relação de maternidade, porque o judaísmo não é a mãe do cristianismo, mas sim a antiga fé de Israel, que tem uma história compartilhada por povos diversos. E o terceiro ponto, a mãe, a antiga fé de Israel, não tinha apenas um filho, ou seja, essa antiga fé de Israel se manifesta de maneiras diferentes, em muitas formas de perceber a relação com Deus, significando que cada um dos movimentos, ou dos chamados irmãos, interpreta e pratica a fé de Israel de uma maneira diferente. Mas é evidente que nem todos os movimentos, ou seja, nem todos os irmãos sobreviveram. Continuando, dando sequência ao nosso estudo sobre esse paradigma dos irmãos, ilustraremos a fé da antiga Israel como sendo a mãe e estando no centro de um círculo de irmãos, ou seja, a antiga fé de Israel rodeada de seus filhos. A antiga fé de Israel tem precedente com tudo aquilo que lemos no Antigo Testamento, com algumas coisas, mas como já foi dito, o Antigo Testamento não é o judaísmo, isso tem que ficar bem claro. Então, essa antiga fé de Israel vai se formando, vai se moldando e, consequentemente, desta forma, conhecemos alguns dos movimentos que surgiram, alguns dos filhos, para você entender. Lembre-se, estamos falando do paradigma dos irmãos. A antiga fé é a mãe e os segmentos religiosos que se seguiram dessa antiga fé chamam-se irmãos. É uma metáfora. Os movimentos foram os seguintes. Primeiro, uma fé chamada de desconhecida, foi o primeiro movimento, por exemplo, que não tem nem o nome. Não é chamada de judaísmo, não é chamada de nada. É uma fé desconhecida. Segundo, encontramos também um posicionamento chamado de povo da terra, que olha para essa antiga fé de Israel e interage com ela de uma maneira bastante diferente de todos os outros movimentos, mas é também um segmento da fé de Israel que chamavam-se povo da terra. Aí vem uma mais elaborada, chamado o judaísmo de Enoque, já tem uma mística do segundo templo. Depois vem o judaísmo militante, também é um segmento da fé antiga. Depois vem o judaísmo herodiano, inclusive é citado já na Bíblia, os herodianos. Depois vem o movimento farisaico. Os fariseus são os mais conhecidos, Jesus falou muito sobre eles. Depois vem o judaísmo dos saduceus, ou alguns chamam de saduqueus, mas é saduceus. Tem muita pouca coisa escrita sobre eles, mas são muito citados no Novo Testamento. Prosseguindo dos filhos, vem aí o protocristianismo não judeu. Esse movimento, o proto-cristianismo não judeu, seria aquele que deu início ao cristianismo não judeu. E é claro, nesses segmentos aí vem o movimento judaico de Jesus. Depois vem o judaísmo helenístico e também o judaísmo dos israelitas samaritanos. E, para completar os nossos exemplos, ainda vem o movimento
daqueles que se posicionavam contra o templo de Israel, que manifestavam a sua crença na antiga fé de Israel, sendo que cada um deles voltam para a antiga fé de Israel agindo de um jeito diferente. Todos esses movimentos contra o templo de Jerusalém eram baseados na antiga fé e se posicionavam na antiga fé, mas cada um de um jeito diferente. Muito bem, nós já conhecemos e vamos estudar mais nesse curso sobre esses segmentos que no tempo de Jesus haviam, né? E são chamados movimentos judaicos. Nós conhecemos, por exemplo, né, os movimentos chamados zelotes, os herodianos, os fariseus, os saduceus. E sabendo desses movimentos, a pergunta óbvia que surge seria: qual a melhor fé? Se cada um deles arrogava para si a certeza de que possuíam o melhor jeito de viver e de adorar a Deus, qual seria a melhor fé? Uma forma de observar isso é comparando com o nosso contexto atualmente, não apenas aqui no Brasil, por exemplo, mas de uma maneira internacional. Quando nós percebemos a quantidade de igrejas cristãs ou auto-intituladas igrejas cristãs, é como se nós olhássemos para cada uma dessas assim chamadas denominações e cada uma delas dissesse: eu tenho a melhor forma de interpretar a fé em Jesus. E a partida, a outra respondesse: não. Eu tenho a melhor interpretação da verdadeira fé em Jesus. Ou seja, essas mesmas reações estavam circulando no tempo de Jesus. E muito antes de Jesus nascer, já existiam esses debates e essas interpretações da fé de Israel. E depois de Jesus, continuaram a existir por muito tempo. Persistem até o dia de hoje esses debates de qual é a melhor fé e como se adorar melhor a Deus. Portanto, olhar para aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento e se posicionar da seguinte forma, dizendo assim, esta é a plena e verdadeira expressão do judaísmo. Tudo que está escrito aqui, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, representa toda a interpretação do judaísmo. Isso seria imaturo. Na realidade, o que nós deveríamos dizer, para não se comportar como uma pessoa tão equivocada, nós deveríamos falar assim: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento são expressões de um judaísmo. É uma das formas de ser judeus, porque existem outras, e essas outras formas podem não defender a ideia ou o jeito de acreditar de uma maneira geral. Portanto, a maneira de acreditar dos seguidores de Jesus, os seguidores do caminho, os seguidores do Nazareno, talvez era parecida, em alguns aspectos, com a maneira de acreditar que os fariseus tinham. Mas era completamente diferente da maneira de acreditar dos zelotes, está entendendo? Então, eles se identificavam em alguns pontos. Então, a pergunta que surge é: quanto? Quanto disso? E o que é que eu consigo absorver dessas muitas maneiras de crer da antiga religião de Israel? E o que é essa antiga religião de Israel que deu origem a tantos segmentos? A antiga fé de Israel, como já foi dito, não é o judaísmo, mas ela é uma herança israelita. Portanto, o que chamamos de judaísmo foi desenvolvido muitos séculos depois, bem mais tarde desse tempo da Bíblia. Aquilo que nós chamamos de judaísmo foi desenvolvido por volta do 6º século depois de Cristo. Só após esse período é que os movimentos começaram a se chamar de judaísmo. Antes disso, nós não encontramos nada sobre esse tipo de judaísmo, que hoje nós conhecemos como judaísmo rabínico. Muito bem. A antiga fé de Israel também não é o Antigo Testamento, ou seja, não é a Bíblia hebraica. Não é a Bíblia hebraica que representa a antiga fé de Israel. Em muitos aspectos, a antiga fé de Israel está nos escritos canônicos, ou seja, aqueles escritos que você já leu, que você e eu temos nas nossas Bíblias. Mas em muitos aspectos também, a antiga fé de Israel já não era mais praticada no período do 1º século. Então, muito
do que tem na Bíblia, muito do que tem no Novo Testamento, não representa. A ideia de um canon também é muito posterior, de uma Bíblia sistematizada, ou seja, a Bíblia hebraica canonizada por eles, depois a Bíblia propriamente dita como temos, canonizada. Então isso foi uma coisa muito posterior, muito posterior. A antiga fé de Israel são algumas crenças ancestrais que estão implícitas nesses relatos, nessas narrativas. Então elas foram herdadas. São entendimentos da antiga origem e história comum, os costumes, as instituições, modos de vida e visão do mundo geral compartilhados e partilhados pela maioria dos descendentes de Jacó e de Israel. Portanto, é olhar para a história e para tudo que foi feito até aquele momento e dizer: esse é o nosso jeito de enxergar e é isso que a gente consegue perceber. Qual é a vantagem desse paradigma dos irmãos? O paradigma descarta a noção de um judaísmo monolítico. Ele descarta, então, aquele ponto de vista, aquela ideia de que o judaísmo é uma coisa só, né? Que muitas vezes utilizamos para entender. Quando o assunto é sobre judaísmo, do tempo de Jesus, do primeiro século, do tempo de Jesus. Então, agora com essa visão que nós temos de que o judaísmo não é aquilo que nós percebemos hoje, mas é uma coisa muito diferente. Agora, com essa visão, eu e você somos convidados a dizer: perceba que é no plural, o judaísmo do tempo de Jesus falavam diversas coisas diferentes uma das outras, e nem todo mundo era adepto da mesma ideia. Isto é uma questão que precisa ficar bem clara e bem entendida quando se trata de contexto. Uma vez que tal coisa, ou seja, o judaísmo único, não existia na época do aparecimento do cristianismo, concluímos, então, que o paradigma não é polêmico e permite que cristãos e judeus coexistam, ou seja, nenhum substitui o outro. Nenhum é melhor do que o outro. Simplesmente existe a ideia de que eles podem coexistir como herdeiros da antiga fé de Israel, que não era o judaísmo. Pois eles estavam bebendo da mesma fonte. Não há sucessão direta. Então o que há de diferente? Nada. Somente perspectivas. A base é a mesma. É muito parecido com o nosso tempo, pois nós não podemos dizer, nem ousamos, né? Qual das igrejas é a melhor, qual denominação é melhor. E com certeza é muito recomendável que você não fale dessa maneira, nem classifique, olha, essa igreja é melhor do que essa. Não vai fazer isso com inteligência. Então, perceba que naquele momento do judaísmo do tempo de Jesus Cristo também não se podia dizer essa é a base correta. Muito bem, se a base é a mesma, a questão principal é: será que eu consigo entender por que cada uma delas é diferente das outras? Ou seja, as igrejas, né? Se todas as igrejas vieram do mesmo Cristo, do mesmo Jesus, por que cada uma delas é diferente uma das outras? E, compreendendo essa questão, será que é possível coexistir sem que precise eliminar uma a outra? Afirmando que alguma delas estão ultrapassadas, não serve mais, pois a partir de agora tem que ser do meu jeito? Absolutamente não. Não. Então, analisando dessa forma, percebemos que não há dicotomia, não há separação, uma vez que esse paradigma não impõe um entendimento anacrônico do judaísmo rabínico na Bíblia hebraica. Ou seja, aquilo que nós entendemos como judaísmo rabínico, que começou a existir somente no século VI, e tentar colocar esse tipo de judaísmo rabínico dentro da Bíblia, isso chama-se anacronismo. Afirmar que o judaísmo interpreta nessa perspectiva os textos da Bíblia hebraica, e realmente é possível que o judaísmo leia esses textos com essa perspectiva, mas é preciso entender que essa perspectiva é do século VI. Então, dessa época não existia, antes dessa época do século VI, não existia o judaísmo rabínico.
É preciso saber de onde vieram essas leituras, essas interpretações, para poder chegar até esse ponto. Portanto, o que tem que ficar bem claro é que não se pode impor anacronicamente essa perspectiva na leitura da Bíblia. O mesmo ocorre com a teologia cristã, que também tem um grande problema. Quando se impõe uma perspectiva dizendo que aqui nesse ponto ou naquele outro ponto, o cristianismo sempre vai ser entendido assim ou assim. A pergunta que surge nesse ponto, nessa questão é: o que é o cristianismo? O texto não é cristão e, na verdade, não havia nem igreja cristã nesse determinado período, nessa época, no primeiro século, na época de Cristo. Não existe. Na época de Cristo, olha o que eu estou dizendo, na época de Cristo não existia o cristianismo. A igreja cristã surgiu somente no século III. Antes disso, havia apenas o movimento judaico dos seguidores de Jesus. Não existe como chamar ninguém de cristão nesse primeiro momento, ainda que em algum momento alguns tenham sido chamados de pequenos cristos ou cristãos. Nesse período, está lá no livro de Atos, ainda não existia o cristianismo. Então, não se pode dizer, né? Vamos para o desenvolvimento histórico. Depois de perceber e analisar esses paradigmas, o que a gente pode falar do desenvolvimento histórico deles? O que historicamente envolveu esses paradigmas? Pois bem, daqueles movimentos todos, apenas 2 importantes movimentos sobreviveram, preservando e aprimorando ao longo dos séculos a visão religiosa e cultural. Independente do quanto eles queriam se separar, eles não conseguiram. E assim continuaram compartilhando a mesma raiz. Os samaritanos e os judeus cristãos sobreviveram, mas ao longo do tempo perderam o poder e a influência em relação a outros grupos, como o judaísmo proto-rabínico e os cristãos não judeus. Muito bem, vamos para o nosso estudo de caso. Nesse estudo de caso, vamos usar 3 textos. Um deles de Moisés, outro de um importante rabino chamado Hillel, e um dos trechos vamos usar do evangelho falado por Jesus. O primeiro texto, o de Moisés, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Está lá em Levíticos 19 e 18. O segundo texto, o texto de Hillel: não faça com o seu próximo aquilo que detestaria que fosse feito a você. Nisto se resume a lei. O resto é apenas explicação. Vai e aprenda. Está escrito no Talmud babilônico, Shabá 31, parte A. O terceiro texto, o que Jesus falou: faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Nisto se resume toda a lei de Moisés e o ensinamento dos profetas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Muito bem, esses textos trazem perspectivas parecidas. E a pergunta que surge é: qual deles foi falado primeiro? Quem é que bebeu de quem? Já que Moisés, em Levíticos, o Rabino Hillel, no Talmud, e Jesus Cristo, nos Evangelhos, estão falando sobre o mesmo assunto, o resumo da lei. Pois bem, se por acaso nós determos nessa pergunta de quem é que veio primeiro, nós vamos entrar no mesmo dilema do ovo ou da galinha. Quando aquele dilema, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas vamos considerar algumas considerações importantes. Perceba que o Rabino Hillel, o ancião, que viveu por volta do ano 110 a.C. e morreu provavelmente 10 anos depois, ele viveu antes de Jesus. Viveu antes de Jesus. Porque Jesus viveu entre o ano 7 a.C. até 33 depois de Cristo. Assim, é bem possível que ele tenha dito primeiro, talvez Hillel disse primeiro, né? Pois se Hillel era antigo, bem mais antigo que Jesus, e Jesus veio depois, provavelmente foi Hillel que falou. Porém, nós sabemos
né? Nós conhecemos, se você não conhece, eu vou te contar, que o que Léo disse, sabe como? Como que nós conhecemos o que Léo falou? Nós só conhecemos as palavras porque elas estão escritas na Mishnah, como falam, né? Na Mishnah. E a Mishnah, para quem não conhece, né, ela é posterior aos evangelhos. Mishnah, para quem não sabe, é uma das principais obras do judaísmo rabínico. É a primeira grande redação na forma escrita da chamada lei oral. Então, tudo que tinha ali, eles escreveram, a lei oral, aquela lei que era só falada, eles escreveram, então surgiu a Mishnah. E ela é posterior aos evangelhos. E nós só sabemos o que Hillel falou, porque está escrito na Mishnah. E se a Mishnah foi escrito depois de Jesus, ora, então, aí já fica a dúvida. Os evangelhos surgiram na segunda metade do século II, depois de Cristo. E a Mishnah surgiu na primeira metade do século III depois de Cristo. Se o cristianismo simplesmente veio do judaísmo, então esse argumento não faz sentido. Não tem por que ficar procurando quem disse primeiro. Se eles são irmãos, ou seja, as manifestações da antiga fé de Israel, sendo que o judaísmo rabínico é o bem mais jovem de todos, então não faz diferença. Este é o paradigma dos irmãos em ação. É assim que funciona. É um exemplo que as complicações em relação a esses dois descendentes da antiga fé de Israel estão aí, dessa natureza. É assim que se mostram. Né? Não dá para dizer quem disse primeiro. Então, nesse caso, não seria uma boa pergunta essa indagação de quem veio primeiro ou quem disse primeiro. Mas a pergunta bem mais elaborada, mais inteligente seria: como que cada um deles disseram o que disseram e por que disseram? Como? Então, quais as diferenças? Quais os pontos de encontro e ponto em comum? Até esse ponto de nossa análise, nós percebemos que todos nós temos dentro de nós paradigmas, maneiras de interpretar as heranças bíblicas, as heranças religiosas, ou as formas de olhar para o texto bíblico. E nós precisamos considerar esses paradigmas. Nós aprendemos também que a antiga fé de Israel foi o que deu origem a isso, a tudo isso. Os movimentos judaicos, e que nós fazemos parte. E que, apresentados dessa forma, não estão necessariamente em disputa um contra os outros. Também podemos perceber que existem nuances e caminhos comuns entre esses movimentos, que cada um deles foi tomando ao longo da existência. Porém, nesses todos que sobreviveram, nem todos sobreviveram, né? Nem todos. Mas, quando olharmos para o judaísmo que existe hoje, nós sabemos que ele surgiu de um movimento chamado proto-rabínico, que foi influenciado e influenciou o movimento chamado proto-cristianismo. Mas que todos eles vieram da antiga fé de Israel. E justamente é dessa maneira que deve ser compreendido. Agora, quando nós olhar ao Novo Testamento, não vamos mais perguntar o que é ou o que foi o judaísmo do tempo de Jesus. Pelo menos isso nós já tiramos de toda essa explicação dessas aulas de paradigma. Que quando nós olhar para o Novo Testamento, nós não vamos mais perguntar, né? Nós não vamos mais perguntar o que é o judaísmo do tempo de Jesus. Mas sim, nós vamos perguntar assim: quais são as expressões de fé dos movimentos judaicos do tempo de Jesus? O que cada um dizia? Ou como cada um ouvia e interpretava a sua história, o seu ambiente, o seu local. E nós vamos perguntar: será que há pontos convergentes? Ou será que há pontos divergentes? Como que ao considerar e mensurar tudo isso, nós vamos olhar para o Novo Testamento? Agora que conhecemos essas posições, esses paradigmas, partindo do pressuposto de que cada manifestação de fé é, na verdade, uma manifestação de fé e não a única forma de observar a fé antiga de Israel, e nem mesmo, percebam, nem mesmo o movimento judaico de Jesus é um movimento que nasceu sem pai nem mãe. Pelo contrário, tem um fundamento, tem uma origem, tem uma história, ele tem desenvolvimento. Dessa forma, é preciso perceber que esses fatos detalhados, para não incorrer em erro, né, de achar que aquilo que era do Antigo Testamento acabou e que ao virarmos a página do livro de Malaquias, tudo se torna novo. A realidade mudou, acabou o judaísmo e acabou o Antigo Testamento. Sendo assim, agora só o que importa é o cristianismo. É
Óbvio que não é assim. Devemos tomar todos os cuidados e estar atentos para perceber que geralmente não costumamos enxergar, né? Vamos ficar atento para perceber e olhar aquilo que nós geralmente não enxergamos. Então vamos olhar com mais atenção, olhar esses paradigmas com mais ênfase, para que não incorramos em erro de interpretar os textos de uma maneira só, de uma posição só. Eu sei que está meio confuso agora no início, mas isso vai tomando corpo ao longo das aulas e vai ter um entendimento melhor. Para alguns alunos é um aprofundamento muito forte, porque muitos não conhecem o que foi citado, não têm ideia do que estamos falando, mas isso serviu como ponto de pesquisa. A partir daí você começa a despertar a tua pesquisa para você se aprofundar mais no conhecimento do primeiro século e vai ter uma compreensão melhor de tudo isso que nós falamos. O interessante é entender que todos nós viemos da antiga fé de Israel, em algum aspecto. Muito bem, resumindo a nossa aula, para recapitular, para que tenha ideia do que foi dito, nós vimos então os paradigmas, os 3 paradigmas que fundamentam a crença nas coisas de Israel. Vimos em primeiro lugar o paradigma da melhor fé ou melhor crença, e para isso nós trouxemos a ilustração, a metáfora das 2 mulheres, das 2 estátuas, representando a igreja e a sinagoga. Vimos o segundo paradigma, é o paradigma da mãe e filha, representando a ideia de que a mãe é o judaísmo e a filha é o Novo Testamento. Vimos aí que existe uma dicotomia, né, nesse pensamento do paradigma mãe e filha. Vimos também, por último, o terceiro paradigma, o paradigma dos irmãos, mostrando que o que deu origem a tudo mesmo foi a antiga fé de Israel e que os segmentos foram os filhos. Enumeramos alguns dos segmentos que surgiram pela antiga fé de Israel. E para terminar, né, nós fizemos então o estudo de caso desses 3 textos, ou seja, desse texto antigo, falado por 3 pessoas importantes no judaísmo, que foi Moisés, né, Hillel e um texto do Novo Testamento falado por Jesus. O que ficou interessante nesse estudo de caso é que não se pode determinar com precisão e com exatidão quem foi que disse primeiro. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que possam ter apreciado essa aula. Espero vocês na próxima aula. E não esqueça de compartilhar, de divulgar. Deixe o seu like e tenha um bom estudo. Até a próxima.